Capítulo 23. Qual é a chave? O pouco conhecimento e a superabundância de zelo sempre tendem a ser prejudiciais. No âmbito no qual se envolvem verdades espirituais, isso pode ser desastroso. Não faz muito tempo, uma pessoa bem intencionada pintou meu retrato em tinta a óleo. Para o artista, era uma obra-prima. Mas o nosso radialista, que por acaso estava no escritório quando desembrulhei o quadro, deu uma olhadela e comentou, com seu jeito sossegado: é uma superabundância de boas intenções, mas sem nenhum talento. Com frequência, minha tendência é reagir da mesma maneira diante daqueles que têm muito a dizer a respeito da fé, aqueles que alegam ser autoridades no tocante ao assunto, que se fazem de donos de todas as respostas no que diz respeito à cura divina, até o ponto de julgar os que deixam de receber a cura da mão generosa de Deus. No começo do meu ministério, fiquei grandemente perturbada com muitos fatos que ocorriam no campo da cura divina. Estava confusa com os muitos métodos que via sendo empregados e indignada com muitas das encenações irrefletidas que eu testemunhava, sendo que não conseguia associá-las de modo algum à atuação do Espírito Santo nem à própria natureza de Deus. Com muita frequência, eu via pessoas enfermas arrastando seus corpos cansados e enfraquecidos de volta para casa, depois de um culto de cura, após lhes dizerem que não foram curadas simplesmente por causa da sua própria falta de fé. Meu coração se condoía por essas pessoas, pois eu sabia como faziam um enorme esforço dia após dia na tentativa desesperada de ter mais fé, e como examinavam o quanto de fé já possuíam, na tentativa de analisá-la, desesperavam-se para descobrir qual a deficiência ainda havia nelas, que supostamente as mantinham excluídas do poder de Deus para curar. E eu sabia como era inevitável sua derrota, visto que, sem perceber, elas estavam olhando para si mesmas em vez de olharem para Deus. Mas qual era a resposta? Repetidas vezes, eu me fazia a pergunta: por que alguns eram curados e outros não? Não havia bálsamo em Gileade? A fé era algo que a pessoa podia fabricar ou elaborar dentro de si mesma. Podia obter-se mediante a bondade ou o status moral da própria pessoa. Era algo que podia ser conseguido em troca de servir ao Senhor ou por intermédio da benevolência. Eu sabia que Deus não mente, pois Ele fez a promessa. E eu sabia que a cura existia, pois eu tinha visto as evidências daqueles que realmente haviam sido curados. Era real, era genuíno. Mas qual era a chave? Eu não enxergava a mão de Deus na superficialidade das respostas dos homens e percebia o dano que estava sendo feito ao atribuir tudo à falta de fé do indivíduo que não recebia a sua cura. No meu íntimo, sentia-me esmagada
Meu coração dizia que Deus podia realizar tudo e qualquer coisa. Minha mente me dizia que, por causa da ignorância e da falta de conhecimentos espirituais, haviam aqueles que lançavam opróbrio em algo que era sagrado, maravilhoso e acessível a todos. Nenhum pregador precisava me dizer que o poder de Deus era real e que Deus não conhecia essa coisa chamada de milagre propriamente dito, pois eu recebia a certeza desses fatos à medida que lia a palavra de Deus. A palavra ali estava, a promessa fora feita. Por certo, Deus não mudaria de ideia, e certamente não houve o cancelamento da promessa. Acredito que ninguém já desejou a verdade mais avidamente do que eu, nem a tem procurado com tanto afinco. Lembro-me bem da noite em que saí de uma grande tenda de lona, onde estava sendo realizado um culto de cura divina. Vi os olhares de desespero e de decepção quando o pregador lhes disse que somente sua falta de fé os mantinha longe de Deus. Isto iria me atormentar por semanas. Agia assim o Deus de toda misericórdia e grande compaixão? Recordo aquela noite como, com lágrimas rolando em meu rosto, levantei os olhos e exclamei: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Lembro-me de ter ido ao meu quarto e, soluçando perante Deus, apresentei tudo o que estava no meu coração. Pedi em oração luz sobre a verdade. Felizmente, eu já aprendera uma lição espiritual bem valiosa no início do meu ministério. Lição essa que me ajudaria agora. Sabia que a única maneira de chegar até a verdade é ir com sinceridade à presença do Senhor e deixá-lo conceder as revelações benditas da sua palavra e, através da palavra, tornar real a sua presença e conhecida a sua verdade. Em nenhum momento da minha busca eu professei estar usando o manto da infalibilidade. Não buscava como uma pessoa dogmática, nem como pessoa de mente fechada, mas apenas como quem estava aprendendo diariamente, disposta a ser guiada pelo Espírito Santo, ansiando para ser ensinada pelo Pai, faminta por conhecimentos espirituais profundos, não da parte do homem, mas de Deus. Esperei com expectativa a resposta e ela veio. Certa noite, durante uma série de cultos que dirigi, uma senhora cristã, muito distinta, levantou-se do seu lugar no auditório e disse: por favor, antes de começar o seu sermão, posso dar uma palavra de testemunho a respeito do que aconteceu ontem à noite, enquanto você estava pregando? Fiz um gesto afirmativo com a cabeça e rapidamente tentei lembrar o que dissera na noite anterior. Não havia nada de incomum no sermão. Tinha sido uma mensagem simples a respeito da pessoa do Espírito Santo. Relembrei com clareza o conjunto e a essência da mensagem.
Deus Pai está sentado no seu trono e é o doador de todo o dom perfeito e bom. À sua destra está o Filho, mediante o qual recebemos a salvação e a cura para nosso corpo, e em quem são satisfeitas todas as necessidades das nossas vidas. O Espírito Santo é o único membro da Trindade que está aqui na Terra e que opera com o Pai e o Filho. Ele está aqui para fazer por nós tudo quanto Jesus faria se estivesse pessoalmente aqui. Passei a ouvir enquanto a pequena mulher falava. Enquanto você pregava sobre o Espírito Santo, disse ela, dizendo-nos que nele está o poder da ressurreição, senti o poder de Deus fluir por meu corpo. Embora uma única palavra não tenha sido dita a respeito da cura dos enfermos, soube de modo instantâneo e específico que meu corpo estava curado. Tive tanta certeza disso que hoje fui ao médico e foi constatada a minha cura. O Espírito Santo, portanto, foi a resposta, uma resposta tão profunda que nenhum ser humano consegue a plena extensão da sua profundeza e poder. E tão singela que a maioria das pessoas a deixa despercebida. Entendi aquela noite porque não havia necessidade de uma fila para a cura, nenhuma virtude terapêutica num cartão de pedido de oração, ou num determinado pregador, nenhuma necessidade de exortações exageradas para as pessoas terem fé. Foi assim que começou esse ministério de cura que Deus me entregou. Para alguns, um ministério estranho, visto que centenas de pessoas têm sido curadas simplesmente sentadas, em silêncio, no auditório, sem sensacionalismo e até mesmo sem admoestações para ter mais fé. Isto acontece porque a presença do Espírito Santo tem sido tão abundante que, pela sua simples presença, os corpos doentes são curados. Mesmo enquanto as pessoas aguardam do lado de fora do prédio as portas se abrirem. Muitas têm sido as vezes em que senti vontade de tirar os sapatos dos meus pés, sabendo que o chão em que pisava era a terra santa. Muitas são as vezes em que o poder do Espírito Santo está tão presente no meu próprio corpo que tenho de me esforçar para manter-me em pé. Muitas são as vezes em que a sua presença cura corpos enfermos diante dos meus olhos. Minha mente é tão submissa ao Espírito que sei exatamente qual corpo está sendo curado, qual é a enfermidade, a aflição e, em alguns casos, o próprio pecado na vida dessas pessoas. Mesmo assim, não pretendo explicar todos os porquês ou os comos. Desde o princípio até hoje, tive plena certeza de duas coisas.
Primeiro, que eu nada tinha a ver com o que acontecia. E em segundo lugar, eu sabia que se tratava do poder sobrenatural do Deus onipotente. Alegro-me em deixar o porquê e o como com Deus, pois se eu soubesse as respostas a essas duas perguntas, eu mesma seria Deus. À luz do grande amor de Deus, da sua ternura e compaixão, o Espírito Santo revelou minha própria falta de merecimento, desesperança e fracasso do meu próprio eu. A grandeza de Deus é avassaladora e eu não sou mais do que uma pecadora, salva pela graça de Deus. Dele é o poder e a glória, e essa glória, a glória dele, ele não compartilhará com ser humano algum. Se você conseguir tão somente entender o conceito da Santa Trindade, muitas coisas que talvez o tenha deixado perplexo no passado tornam-se claras. As três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são uma unidade. São coexistentes, infinitas e eternas. As três pessoas estavam igualmente ativas na obra da criação e estão igualmente ativas e imprescindíveis na obra da redenção. Mas, embora as três operam juntas como uma somente, cada uma tem, ao mesmo tempo, sua própria função distinta. Deus Pai planejou e tensionou a criação e a redenção do homem, e Ele é o soberano. Deus Filho providenciou e comprou no Calvário o que o Pai planejou na eternidade. Ele tornou possível a realização do plano eterno de Deus. Tudo quanto recebemos da parte do Pai forçosamente provém de Jesus Cristo, o Filho, e é por isso que no âmago da nossa fé há uma pessoa, o Filho do próprio Deus. Quando oramos, comparecemos diante do trono do Pai em nome de Jesus. Não conseguimos uma audiência com o Pai a não ser quando vamos até Ele em nome do seu Filho. Mas o Espírito Santo é o poder da Trindade. Foi o seu poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É aquele mesmo poder da ressurreição que flui através de nossos corpos físicos hoje, curando e santificando. Resumindo, quando oramos em nome de Jesus, o Pai nos enxerga através da perfeição completa, da total santidade, da retidão absoluta do seu Filho unigênito, sabendo que somente através dele foi pago o preço integral para a redenção do homem, e nele está a solução de toda a necessidade humana. Deus honra a obra redentora do seu Filho, ao nos dar, através dele, o anseio do nosso coração.
Portanto, embora seja o poder do Espírito Santo para a ressurreição que realiza a cura propriamente dita do corpo físico, Jesus deixou perfeitamente claro que devemos olhar para ele, o Filho, com fé, pois foi ele quem tornou possível todas as coisas. Subtítulo: Fé. Volumes têm sido escritos e outros volumes têm sido comentados a respeito dessa coisa indefinível chamada fé, mas, em última análise, realmente sabemos bem pouco sobre o assunto. A fé é aquela qualidade de poder mediante a qual as coisas desejadas se tornam as coisas possuídas. Esta é a definição que chega mais perto daquela atestada pela palavra inspirada de Deus. Você não pode pesar a fé, nem confiná-la a um receptáculo, não se pode pegá-la a fim de examiná-la ou analisá-la, não se pode tocá-la com o dedo especificamente e afirmar: é isto. Explicá-la de modo preciso e sucinto é quase semelhante a definir a energia em uma única declaração completa. No âmbito da física, somos informados de que o átomo é um mundo dentro de si mesmo e que a energia em potencial contida neste pequeno mundo é tanta que ensandece a mente da pessoa mediana. Tente defini-la e encontrará dificuldades. Assim acontece com a fé no âmbito do espírito. Mas, embora não seja fácil explicar exatamente o que é a fé, sabemos exatamente o que ela não é. Um dos erros mais comuns que cometemos nessa questão é confundir a fé com a presunção. Devemos estar constantemente alertas ao perigo de confundir uma com a outra, pois existe grande diferença entre as duas. Na praia, por exemplo, há o grão de areia, mas a praia é mais do que o grão de areia. Quando este assevera que é a praia, dizemos a ele: você é pretensioso demais. Existem muitas pessoas que misturam os ingredientes de sua própria atitude mental com um pouco de confiança, uma pitada de segurança e a mão cheia de egoísmo religioso. Depois acrescentam alguma crença com muitos outros ingredientes e misturam tudo num crisol espiritual. Ao resultado total, etiquetam de fé. Na realidade, o resultado dessa mistura heterogênea tem maior probabilidade de ser presunção do que fé. A fé é mais do que a crença, é mais do que a confiança, é mais do que dar crédito e, acima de tudo, jamais é jactanciosa. Se for a fé pura, a fé segundo o Espírito Santo nunca operará de modo contrário à palavra de Deus, nem operará em oposição à sabedoria e vontade de Deus.
Já houve momentos quando senti a fé permear de tal modo todo o meu ser, a ponto de eu ousar dizer e fazer coisas que, se tivesse dependido do meu entendimento ou razão, jamais as teria realizado. No entanto, essa fé fluiu através de palavras e atos, de maneira que eu literalmente fico maravilhada diante das obras poderosas do Senhor. Disto eu sei, em você e em mim, separados de Deus, não haverá ingredientes nem qualidades que, misturados ou combinados entre si, seja como for, produzirão uma quantidade de fé bíblica com o tamanho de um grão de mostarda. Pense comigo de modo bem simples. Se eu quiser atravessar um rio e não houver outra maneira de alcançar a outra margem senão de barco, o mais sensato a fazer seria conseguir um barco. É muita estultice tentar fazer a travessia do rio sem procurar o meio de transporte necessário e correto para chegar até lá. É só arranjar o barco e ele o levará. Agora, onde buscar a fé que nos levará ao outro lado do rio? A resposta a esta pergunta é evidente e incontestável. A fé é dom de Deus, ou um fruto do Espírito, e seja dom, seja fruto, a fonte e a origem da fé permanecem sendo a mesma. Provém de Deus e é dádiva de Deus. Se sua fé estar destituída de poder, não é fé. Não pode haver fé sem resultados, da mesma forma que não pode haver locomoção sem movimento. As coisas que às vezes chamamos de fé é simples confiança, e embora confiemos no Senhor, é a fé que tem a ação e o poder. Um homem pode confiar muito no Senhor e na sua promessa de que um dia o mesmo será salvo e de que um dia ele aceitará Cristo com o perdão dos seus pecados. Pode confiar no Senhor o suficiente para acreditar que Deus tem a capacidade de perdoar aos seus pecados. Mas somente se esse homem tiver uma fé ativa, cheia de poder para a salvação, que poderá nascer de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. A graça e a fé estão estreitamente relacionadas entre si, que não pode haver separação entre uma e outra. A maravilha de tudo isso é o fato de que, muitas vezes, a fé é concedida quando nos sentimos menos merecedores. Mas a fé não é produto do mérito, pois nenhum ser humano merece a salvação, e nenhum ser vivente merece a menor das bênçãos de Deus. É por isso que as duas palavras, graça e fé, estão tão correlacionadas.
A fé concedida ao pecador para a salvação é exclusivamente o resultado da misericórdia e graça de Deus. É uma dádiva. A fé que é outorgada ao indivíduo para a cura do seu corpo físico é também a consequência da misericórdia de Deus, o transbordar da sua grande compaixão e graça. É um dom. Você não ora pedindo fé, mas busca o Senhor e alcança a fé. Os discípulos e o mestre estavam nas águas da Galileia. Era um belo dia. O lago era calmo e sereno, e quase não havia nuvem no céu, quando de repente surgiu uma tempestade tremenda. Os pobres discípulos ficaram aterrorizados. O vento soprava com toda a sua fúria. O barquinho estava para afundar e tinham certeza de que suas vidas estavam em perigo. Finalmente, desesperados, acordaram Jesus, que dormia, com toda a calma, e sem se perturbar, ele fez uma única pergunta: onde está a vossa fé? Lucas 8:25. Onde estava mesmo? Eles a tinham deixado na praia antes de entrar no barco? Ela sucumbiu nas profundezas do mar no qual o barquinho navegava? Tinha fugido na força da tempestade? A fé que os discípulos tinham repousava na popa do barco. A fé estivera com eles o tempo todo. Não se afastara deles por um instante sequer. Ele era a fé dos discípulos, mas o erro que cometeram foi o esquecimento da sua presença enquanto enfrentavam a tempestade. Esse foi o significado das palavras de Jesus, quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele, portanto, é a nossa fé. Sofremos derrotas quando fixamos os nossos olhos nas circunstâncias, nos nossos próprios problemas, nas nossas fraquezas, nas nossas enfermidades físicas. A forma mais certa neste mundo de fracassarmos é focalizar a nossa mente em nós mesmos. A tempestade afundará o nosso barquinho, podemos ter certeza disso. Entretanto, permanece a verdade de que nossa fé para conquistarmos a vitória está mais perto de nós do que nossas mãos ou pés. Nenhuma pessoa jamais precisa ser derrotada em um único caso. Nenhuma pessoa precisa ter falta de fé. Olhe para cima, conforme fez Carol Williams, e veja Jesus. Ele é a sua fé. Ele é a nossa fé. Não é a fé que você precisa buscar, mas sim o próprio Jesus, o doador de todo bom e perfeito dom, é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Subtítulo: Creio que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo, que é a palavra sobrenaturalmente inspirada, que foi escrita por santos na antiguidade, conforme foram guiados e inspirados pelo Espírito Santo, que é o único fundamento verdadeiro da unidade e comunhão cristã,
que é o tribunal eterno por cujos padrões serão julgados todos os homens e nações. Creio na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas, iguais entre si em toda a divina perfeição. Creio em Deus, Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, cuja glória é tão excessivamente brilhante que os homens mortais não podem olhar para a sua face e viver. Sua natureza transcende de tal maneira os padrões humanos de comparação que é impossível definir. A fé começa onde a razão e a lógica terminam. Creio que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, coexistente e coeterno com o Pai, e que foi concebido mediante o Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Tomou sobre si a forma de homem e, mediante o derramamento do seu sangue, fez expiação pelo homem caído. Assim como a profecia é o argumento incontestável no âmbito das evidências externas, assim também a pessoa de Jesus Cristo é o argumento incontestável no âmbito das evidências internas. Não somente sua vida inteira cumpre perfeitamente as profecias do Antigo Testamento, mas sua pessoa, por se exaltar acima de qualquer outra, é inexplicável, a não ser que o reconheçamos como verdadeiro Deus, além de ser verdadeiro homem. A vida milagrosa de Cristo é um argumento incontestável em favor do seu nascimento milagroso. Creio que o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa divina, e não apenas uma influência divina. As marcas de personalidade são conhecimento, sentimento e vontade, e qualquer ser que conhece, pensa, sente e exerce vontade é uma pessoa, quer possua um corpo, quer não. Todas as marcas distintas ou características de personalidade são atribuídas ao Espírito Santo na palavra. Como membro da Trindade Eterna, o Espírito Santo ajudou na criação da terra e das suas formas de vida. Estava presente na criação do homem. Daí as palavras: façamos o homem. Creio que pela desobediência e transgressão voluntárias, o homem caiu da inocência e da pureza para as profundezas do pecado e da iniquidade. Por causa do estado caído do homem, julgamentos tinham de ser enfrentados, a lei tinha de ser cumprida, penalidades tinham de ser pagas. Tudo isso era exigido pela santidade de Deus. Jesus Cristo, Filho, através do Espírito Santo, ofereceu-se a Deus Pai como propiciação pelo pecado. É por isso que Cristo é referido como o Cordeiro morto
desde a fundação do mundo. O sangue de Cristo é tão eficaz que não somente purifica de todo o pecado, mas um dia o efeito desse sangue derramado em Jerusalém, há mais de 2000 anos, removerá de toda a terra a maldição do pecado. Seu sangue inocente é expiação suficiente para o nosso pecado. Creio na salvação como uma experiência específica, uma experiência da qual o indivíduo já não está debaixo da escravidão ao pecado, mas passou da morte para a vida, transformado pelo poder do Espírito, literalmente uma nova criatura em Cristo Jesus. O pecador culpado torna-se justo mediante a fé singela, crendo no Filho de Deus e o recebendo como seu divino Salvador. Creio no grupo de cristãos chamados do mundo, composto de judeus e gentios e de indivíduos de toda raça, povo, tribo e nação, que teve sua origem no Pentecostes, conhecido como o corpo de Cristo. Creio que a única maneira de Jesus, que agora está à destra de Deus como grande sumo sacerdote, poder se manifestar ao mundo, é através do seu corpo, a Igreja. Creio que esse corpo, que consiste nos que foram lavados no sangue derramado do Filho de Deus, será a noiva de Cristo e reinará com ele na sua glória milenar. Eu creio em milagres. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amado e doce Espírito, pela fé, sendo vivificada por Ti, nós recebemos a impartição ou as impartições escrita em cada página deste livro. Nós recebemos e liberamos de espírito para espírito. Em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua serva, pelo Seu legado nesta terra. Em nome de Jesus, nos conectamos a este legado, a verdade que liberta. Em nome de Jesus, amém e amém. Recebemos. Aleluia. Fim deste livro.